A paz do Senhor para os irmãos, que nesse dia o Senhor lhe dê um dia de vitória, um dia de bênção, para que o nome do Senhor seja exaltado e seja engrandecido. Quero meditar com vocês em poucas palavras sobre o tema Aprendendo a receber o não de Deus. Aprendendo a receber o não de Deus. Muitas vezes a gente pensa que Deus vai dar só sim para a gente. A gente pensa que muitas vezes Deus vai fazer todas as nossas vontades e que a gente nunca vai receber um não seu. Muitas vezes é muito pregado a doutrina do determinismo e tudo que você determinar vai acontecer, que sua palavra tem poder, que tudo que você falar vai acontecer. E muitas vezes nós não deparamos na Bíblia Deus também dizendo não. Deus dando não como resposta. E como servo de Deus, nós precisamos aprender que para andar com Deus, significa também aprender a receber não de Deus. Andar com Deus também significa que Deus não vai fazer toda a nossa vontade. Mas a gente sabe que o não de Deus, esse não é o não que vai nos beneficiar, é o não que vai nos dar crescimento. Eu quero citar alguns textos da Bíblia que prova que Deus também diz não. Nós temos o exemplo, nós temos o versículo na Bíblia, lá em João capítulo 14, versículo 14, que diz: tudo que pedis em nome de Jesus, Ele vai fazer. Mas esse versículo precisa contextualizar ele, porque lá em Mateus capítulo 6, versículos 6 a 10, na oração do Pai Nosso, Jesus disse que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Que nos venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a própria oração do Pai Nosso disse que tudo tem que ser da vontade de Deus, tanto na terra como no céu. Isso quer dizer que o que vai ter que prevalecer é a vontade de Deus. Vamos ver homens na Bíblia que Deus disse não. Só vou citar exemplo de 3 homens de Deus que disse e Deus disse não. O primeiro, Deus disse não para Moisés. Moisés, lá em Êxodo, capítulo 33, versículo de 23, Moisés pede ao Senhor para ver a sua face. Moisés pede a Deus para ver a sua face. Moisés queria ver a glória de Deus. A glória de Deus era a face de Deus, ver Deus na sua essência. E Deus disse que não. E se o homem naquela situação de Moisés visse a sua face, morreria. Então Deus mandou Moisés ficar numa fenda, numa brecha, numa pedra, e Deus passou uma sombra para que Moisés visse. Deus também disse não para Moisés em Êxodo 34, versículo de 1 a 5, quando Moisés queria entrar na terra prometida. Quando Moisés queria entrar na terra prometida, o Senhor disse para Moisés que ele não entraria na terra prometida, mas que ia ver a terra de longe, mas não ia entrar na terra prometida. Deus deu um não para Moisés. Vimos outro exemplo, o próprio Jesus recebeu o não de Deus, o próprio Jesus recebeu o nome do Pai. Lucas 22, versículo 42, quando Jesus ora pedindo ao Pai que não fosse crucificado. Jesus ora dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas a vontade do Pai é que Jesus bebesse o cálice da cruz, o cálice do sofrimento. Jesus cai em si e diz que não seja a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então Jesus naquele momento entendeu que a vontade do Pai era ir para a cruz, beber o cálice do sofrimento. Outro exemplo nós temos de apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele recebe não do Espírito Santo. Paulo queria ir para a Ásia, pregar o Evangelho. Ele achava que era melhor. E muitas vezes nem tudo que a gente acha que é bom é verdadeiramente o bom de Deus. Em Atos capítulo 16, versículos 6 a 10, Paulo queria ir para a Ásia pregar o Evangelho.
O Espírito Santo impediu que Paulo fosse pregar o Evangelho. O Espírito Santo não deixou que Paulo fosse pregar o Evangelho. Então Paulo recebeu o não de Deus também. Recebeu o não do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo também recebe agora o não do Espírito Santo, mas o não de Jesus. Primeiro ele recebe o não do Espírito Santo e agora ele recebe o não de Jesus quando Paulo, ele lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9, quando Paulo é colocado um espinho na carne de Paulo. Paulo colocado um espinho. Olha que a palavra espinho ali, ela não é um espinho de laranja, espinho de pé de limão. Ali é um pedaço de pau com duas pontas afiadas que os soldados romanos cravavam nas costas do infrator e ali provocava muitas dores. Então aquele espinho na carne era tipo um pedaço de estaca pontudo que era colocado na carne da pessoa e a pessoa ficava agonizando até a morte. Era uma forma de execução no tempo da Roma antiga. E Paulo, esse espinho que Paulo recebe na carne, por ele ver uma grandeza e a grandeza de Deus, Paulo ora 3 vezes ao Senhor, porque aquilo provocava insônia, dores terríveis na vida do apóstolo Paulo. Era algo que extremamente doloroso, extremamente um sofrimento extremo que Paulo passava. E Paulo recebeu de Jesus 3 vezes não. Paulo orou, não. Segunda vez pediu, não. Terceira vez pediu, não. Mas Paulo desistiu da chamada por Deus dizer não. Paulo desistiu da chamada, Moisés desistiu de caminhar com Deus porque recebeu não. Jesus deixou de ir para a cruz porque Deus disse não. Então isso quer dizer, nós aprendemos o quê? Que o não de Deus é uma forma de nós também termos comunhão e nos relacionarmos com Ele. Então Paulo recebe o não. Mas uma coisa interessante é que o não de Deus não nos enfraquece, mas transforma a fraqueza em fortaleza. O não de Deus não nos enfraquece, mas transforma a fraqueza em fortaleza. Olha o que Jesus disse para Paulo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Paulo, não vou tirar o espinho de você, mas vou te dar graça, porque a minha graça te basta. Andar com Jesus significa que a graça de Deus é suficiente, que a graça de Deus supre todas as nossas necessidades. Jesus estava dizendo, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você fazer a minha vontade. Aí Paulo começa a se alegrar. Eu sinto prazer na minha fraqueza, eu sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer nas perseguições, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Então, o não de Deus não vem para nos enfraquecer e não vem para nos levar a desistir da caminhada, mas o não de Deus nos ajuda a nos fortalecer e nós sermos dependentes dele, sabendo que a vontade de Deus é que prevalece em nossas vidas. Que Deus abençoe o teu dia, a sua vida, em nome de Jesus.